de volta com nossas Notícias e Mais. E agora nós vamos falar de um assunto bem sério. Quando uma pessoa ouve do médico o diagnóstico câncer, é como se estivesse ouvindo a sentença de morte. Forte, né? Mas é assim que muitas pessoas entendem, né? Porque a doença ainda é avassaladora e cruel. Mas, felizmente, a medicina vem dando grandes passos, viu? E é sobre esses avanços dos tratamentos do câncer que eu vou conversar hoje aqui com o doutor oncologista, o doutor Paulo César Leonardi. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer enorme recebê-lo aqui, né? Hoje mesmo eu acabei de cumprimentar uma amiga minha que fez aquele exame terrível que dá o diagnóstico e constatou que ela já teve câncer, mas que o câncer não dá metástase, né? Então, ela está feliz, está comemorando. Agora, é sempre uma notícia muito difícil, né? De se receber e de se dar, né, doutor? Ainda existe um carisma negativo muito grande em cima da doença. O que nós temos hoje é que, da época que eu me formei até hoje, e eu me dediquei toda a minha vida profissional ao estudo da oncologia, especialmente a área cirúrgica, da qual sou especializado, sou cirurgião oncológico, é que nós temos muitas opções hoje. Nós temos um armamentário terapêutico muito grande, nós trabalhamos em equipe muito diferente de alguns anos atrás, em que o médico ele fazia de tudo um pouco. Hoje nós temos especialistas na área cirúrgica, como eu, oncologistas clínicos, radioterapeutas, e todos trabalham em comum acordo, discutindo o caso, procurando melhores soluções. E as nossas opções aumentaram muito, com respostas muito interessantes em vários tipos de doença. Há de se saber sempre, o câncer não é uma única doença, mas o câncer é um conjunto de doenças que se caracterizam em comum por ser um crescimento de um tecido sem controle, e que, como o senhor falou no caso da sua amiga, graças a Deus ela não apresentou metástases ao final dos exames, mas que eles têm a capacidade de se disseminar à distância, que é o termo técnico foi cunhado no século XIX como metástases, né? É muito importante hoje as informações, porque o progresso médico realmente tem sido acompanhado de uma velocidade muito grande. E as opções de doenças que eram consideradas incuráveis ou tratamentos só paliativos, hoje nós temos opções de doenças que eram consideradas paliativas ou estágios de doença paliativa, hoje já com algum aspecto curativo e com uma excelente qualidade de vida pós-tratamento, que é o mais importante. Perfeito. Hoje a gente pode dizer que essa luta já não é inglória, já não é mais uma luta perdida? Não, hoje é uma luta bem travada, né? Uma boa batalha, uma boa luta, como se fala. É óbvio que nós ainda temos dificuldades, mas em vista dos últimos 25 anos, realmente o número de vitórias tem sido cada vez maior e, com certeza, ao longo de um período de tempo relativamente curto, creio que nos próximos 25 anos, médio para longo prazo, nós vamos ter respostas maravilhosas aos pacientes portadores desse tipo de doença. As pessoas gostam muito de números em casa, então eu vou perguntar assim, a gente já pode dizer que são mais vitórias do que derrotas hoje? De maneira geral, sim. Os números eles variam de acordo com as doenças. Como eu falei, câncer é uma palavra que engloba muitos tumores. Então, por exemplo, no câncer de mama, os progressos foram muito grandes. No câncer de intestino grosso, os progressos foram grandes. No câncer de estômago, nem tanto, porém já temos bastante opções novas para poderem serem usadas nos pacientes, e assim sucessivamente para os outros tumores. Então, de maneira geral, sim, as respostas, as vitórias têm sido gradativamente maiores a cada ano que passa. Eu ouço dizer sempre que o câncer de pulmão é o mais difícil de ser tratado. É verdade isso? É um dos que ainda tem uma resposta terapêutica que, apesar dos grandes progressos, melhora bastante significativa das respostas terapêuticas, os tratamentos multidisciplinares. Multidisciplinares diz aí a equipe cirúrgica, a equipe da oncologia clínica e da radioterapia, mas ainda ele tem algumas coisas que não teve um progresso tão grande, como, por exemplo, no câncer de intestino grosso, que teve progressos muito grandes, maravilhosos, realmente. Bom, o que a gente tem hoje? A gente está falando de coisas modernas. O que a gente tem hoje efetivamente de moderno no tratamento?
Olha, houve progressos nas 3 áreas básicas da oncologia. A radioterapia consegue fazer tratamentos cirúrgicos do ponto de vista estratégico, só irradiando áreas doentes com poucos efeitos colaterais em volta, coisa que não era comum há poucos anos atrás. A quimioterapia, o oncologista clínico, além dos quimioterápicos clássicos, ele detém hoje quimioterápicos muito mais avançados, com maior resposta, menor efeitos colaterais e drogas que controlam muito bem os efeitos colaterais, e as chamadas balas biológicas. Não são quimioterápicos, mas são drogas que agem no mecanismo celular, impedindo a replicação das células cancerosas especificamente, sem causar prejuízo às demais máquinas celulares normais do corpo humano. Bom, essa semana a gente está vivendo uma semana que está se falando muito disso, né? Até porque antes de ontem o ator Reinaldo Gianecchini, que teve venceu um câncer linfático aí, né? A gente gosta de frisar, ele venceu, e voltou para o palco, e aí ele estava muito emocionado, fez um discurso que está na internet e tudo. Quer dizer, o câncer linfático também já está bem adiantado hoje o tratamento? Então? Sim, a parte da oncohematologia, que são os profissionais que tratam das moléstias hematológicas linfoproliferativas, teve progressos maravilhosos. Hoje, transplante de medula são feitos diariamente no Brasil inteiro, com uma taxa entre outros tratamentos que um oncohematologista faz, com uma taxa de resposta excelente, maravilhosa. Talvez seja uma das maiores no setor de oncologia nos últimos 25 anos, os maiores respostas, os melhores progressos que nós tivemos. Nós tivemos aí o caso da Drica Moraes, né, atriz também, tivemos a própria presidenta Dilma, né, o caso dela era... São todos moléstias linfoproliferativas, como o senhor bem falou. Os 3 personagens que o senhor cita são 3 pessoas que tiveram doenças linfoproliferativas. Estão muito bem, obrigado, né? Está muito satisfatório ver. Graças a Deus aí. São pessoas que a gente adora, né? Bom, e quem utiliza a rede pública no Brasil? Vamos entrar recebe esse mesmo tratamento avançado que existe nos outros hospitais? Eu posso falar aqui para o São Paulo, onde eu trabalho, sim, nós temos hoje vários institutos, entre eles, acho que o principal instituto é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. O tratamento disponível às pessoas do Sistema Único de Saúde é o mesmo que se dispõe nos melhores hospitais de São Paulo, nos melhores hospitais do mundo. Tratamentos de pontos com profissionais extremamente qualificados, treinados, todos são capacitados em ensino, pesquisa e tratamento oncológico. E dá orgulho ver hospitais como esse que eu citei, darem um tratamento igualzinho que você tem num hospital de ponta da cidade de São Paulo. Vamos só repetir o nome do hospital? Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Que fica? No complexo do Hospital das Clínicas, o antigo Instituto da Mulher, em frente ao cemitério do Araçá. Do Araçá, já sei, maravilhoso. Tá aí. Bom, e vamos falar especificamente agora, porque eu acho que também esse assunto está muito falado por causa dela, da Hebe Camargo, que é a nossa querida, né? E que passou aí por um câncer de intestino, né? Arrancou um tumor, né? E parece que está bem, está se recuperando bem e tal, né? Esse tipo de câncer, especificamente, ele é raro? Eu não tenho informações específicas do caso da Hebe Camargo. O que eu sei através da imprensa, que ela tem um tumor peritoneal, e sendo essa informação fato, é realmente infrequente, não é comum. Ela recebeu um tratamento que é moderno, que ele vem se desenvolvendo nos últimos 25 anos, ganhou mais impulso e teve resposta magnífica. Aparentemente agora ela teve uma lesão no intestino, eu não sei a natureza, se era do intestino ou se era uma lesão proveniente da doença prévia do que ela teve do peritônio, e teve uma complicação que é a obstrução do intestino e foi submetida ao tratamento cirúrgico e, até onde eu sei, com bastante sucesso, ela se encontra muito bem. Informações que eu vi na mídia eletrônica. Pelo que eu soube, uma informação que o Marcelo passou para a imprensa, o filho dela, é que não há perigo de metástase também, né? Que era o medo que se tinha. Desculpe, eu acho que sim, foi o que eu ouvi, mas eu não sei a natureza da doença, porque, como eu falei, é uma miríade. Certo. Então, nada impede que ela tenha tido o primeiro tumor e ter um segundo tumor primário agora, que a gente fala, um tumor do intestino.
Isso não é coisa rara, a gente vê com uma certa frequência na prática do dia a dia da oncologia cirúrgica. Tá certo. Bom, agora eu queria que você desse mais alguma boa notícia que a gente tem aí para a gente encerrar aqui essa nossa conversa. A grande novidade, vamos dizer, que temos aí nesse setor. Quando eu fui contactado devido a pessoas conhecidas que foram sofrer esse tratamento com a gente, é o tratamento das pessoas que têm metástases para a cavidade peritoneal. O peritônio é uma membrana que envolve todos os órgãos e estruturas da cavidade abdominal e pélvica, e até poucos anos atrás era considerada uma doença avançada, uma doença sem capacidade de condições terapêuticas curativas, só se fazia tratamento paliativo. Esse tratamento é chamado peritonectomia, que nada mais é do que uma cirurgia citorredutora muito radical. O que é isso? A cirurgia citorredutora era a cirurgia que se faz há muitos anos na oncologia, que era a retirada de toda a lesão, de todas as lesões de um tumor que tivesse espalhado, disseminado na cavidade peritoneal. E depois a quimioterapia complementava o tratamento atrás das células residuais que ficavam. Teve um colega norte-americano que começou a estudar isso num determinado tipo de tumor, que é o tumor de apêndice, e ele dá uma substância mucinosa, parece uma gelatina, um sagu, e que dissemina. E depois ele passou, ele e outras equipes nos Estados Unidos e na Europa passaram a usar para outros tumores, quer seja o intestino grosso, o mesotelioma, que é um outro tumor de peritônio, que na Europa você deve ter ouvido falar bastante, que ele tem a ver com a exposição à asbestose em 70%. O asbestos é o amianto usado nas caixas d'água. Por isso que as caixas d'água atuais, elas não podem usar mais amianto. Mas e nunca é imediato, é ao longo de anos de exposição que se desenvolve esse câncer na região peritoneal. O câncer do intestino grosso, alguns estudos, fase 2, fase 3 do câncer de ovário, enfim, várias doenças que disseminam para o peritônio, e quando pacientes bem selecionados, adequadamente discutidos pela equipe multidisciplinar, são submetidos a esse tipo de tratamento, que é essa cirurgia grande. Segue-se, essa é a grande diferença, a um banho com quimioterápico numa dosagem muito mais elevada do que é usada classicamente por veia, sem grandes efeitos colaterais dos quimioterápicos, porque o peritônio funciona como uma barreira que impede essa passagem. E esse quimioterápico tem um fator aditivo, que é o aquecimento, que por si só o calor, a força térmica, a energia térmica, ela destrói as células neoplásicas. O quimioterápico também destrói. E quando usados juntos, há uma soma, uma adição dos efeitos contra as células neoplásicas, tentando-se erradicar, eliminar as células das superfícies que ficaram. É o que eu costumo falar. Às vezes você olha, você faz uma cirurgia curativa, macroscopicamente não ficou doença, a doença volta. Eu sempre costumo falar, o que mata o paciente é aquilo que o cirurgião não vê, são as células. E essas células hoje, nessa região, nós conseguimos, em muitos casos, em determinados tipos de tumores, simplesmente serem erradicadas e o paciente alcançar intervalos livres de doença, boa qualidade de vida e, eventualmente, curas numa incidência bastante grande, que varia. Como nós estamos falando de várias doenças, na verdade, varia de caso para caso. Mas isso realmente é muito satisfatório para o médico. A gente conseguiu dar um passo adiante de fazer o controle local, loco-regional, dentro da cavidade abdominal. Porque a morte desses pacientes com carcinomatose, geralmente era por obstrução intestinal, aquela barriga d'água que nós chamamos ascite. O tumor acabava levando o paciente ao óbito por mecanismos locais. Muitas vezes o resto do organismo com pouca ou nenhuma doença. Então, esse é um progresso bastante significativo, que em casos específicos, bem estudados, protocolados, ou seja, pacientes que se encaixam nesse tipo de terapêutica, e volto a frisar, tem que ser muito bem selecionado por uma equipe multidisciplinar, muito bem treinada nesse tipo de doença. Os resultados são bastante animadores, bastante alvissareiros. Agora, para a gente encerrar mesmo, a prevenção também é muito importante nesses casos todos aí que o senhor falou, né? A melhor medicina é a medicina preventiva, sem sombra de dúvida, né? Então, existem umas neoplasias, mais comentada, mais frequente, a do tumor do colo do útero,
um bom exame, a passagem por um ginecologista competente, uma visita anual ao ginecologista com os exames, o caso do câncer de próstata, o paciente acima de 50 anos, com sintomas, ser examinado, fazer os exames, os resultados são magníficos. Quanto mais cedo o diagnóstico do câncer, maior é a chance de tratamento curativo. O câncer de intestino hoje, com os estudos de colonoscopia ou de pesquisa de sangue oculto nas fezes, estão se conseguindo pegar cada vez mais lesões pré-cancerosas, né? Então a gente consegue ressecar essa lesão que ainda não é câncer, mas que eventualmente, se deixasse tipo os pólipos intestinais do tipo viloso, ao longo do tempo in situ, no local, dentro do intestino, eles com certeza se transformariam em câncer, e você consegue hoje chegar, nesses casos específicos que eu citei, evitar a doença. Obrigado, doutor. Olha, um prazer enorme, o senhor explica muito bem. Muito obrigado. Volte muitas vezes aqui ao nosso programa. É um prazer. Obrigado mesmo.